Bom, gente, eu vou começar devagarinho para dando tempo para o pessoal entrar, né? Vou até pedir isso para o pessoal tentar chegar na hora. Eu vou colocar 5 minutinhos antes da aula para dar tempo, porque depois que eu compartilho com vocês, eu não consigo ver os pedidos chegando. Então, eu tenho toda hora parar de compartilhar, clicar em permitir, isso atrapalha um pouco. Por isso que eu demoro um pouquinho a começar a aula, porque depois que eu compartilho a tela aqui, fica muito difícil de eu visualizar. Então, eu vou pedir para vocês tentarem chegar na hora para a gente conseguir aproveitar o máximo possível, tá? Colocar o podcast para gravar. A aula de hoje eu separei o processo de formação de palavra, a estrutura e a formação da palavra. Uma pessoa estava me perguntando sobre o edital. Eu compartilhei um edital com vocês, que é o nosso enfoque, mas algumas pessoas também vão fazer para a área do ensino superior, então eu estou mesclando um pouco, porque assim, grande parte da bibliografia é a mesma, o mesmo conteúdo de língua portuguesa para um e para o outro, com pequenas particularidades, então eu estou tentando atender todo mundo, tá? O conteúdo de hoje é estrutura e formação de palavras, que não é uma matéria muito difícil, mas demanda um pouco de atenção da gente aí. Deixa eu só compartilhar o slide que eu já até encaminhei para vocês. O que a gente precisa primeiro entender? A estrutura. Toda palavra ela passa por uma estrutura. E quando a gente fala em processo de formação de palavras, é que muitas palavras acabam advindo de palavras já existentes. Talvez esse conceito vá remeter ao que a gente estudou no substantivo, né? Deixa eu só te fechar os microfones aqui. Talvez esse conceito remita ao tipo de substantivo que a gente viu quanto à formação. A gente viu que um substantivo ele pode ser primitivo ou derivado. E quando a gente fala em processos de formação de palavras, a gente está falando exatamente dessa derivação da palavra. Ou seja, existem palavras que são construídas a partir de outras. E aí a gente precisa aprender esses processos. Eu tenho uma palavra que é a primeira, que é a primitiva, e esse conceito vai continuar por aqui. Mas eu tenho palavras que advêm de outras palavras, que são palavras derivadas. Então, quando a gente estuda os processos de formação de palavras, a gente vai ver que existem dois grandes processos para formar novas palavras. E que processos são esses? De onde essas palavras vêm e como elas são construídas. Mas nós não podemos passar para o processo de formação se a gente não conhece a estrutura das palavras. E eu vou sempre fazer menção a dois tipos de palavras. Quando a gente estuda classes de palavras, a gente viu que são 10, a gente viu que uma é o nome, é o substantivo, né? Mas também existe uma classe de palavra que são os verbos. Então, existem duas estruturas que precisam da minha atenção. A estrutura do verbo e a estrutura dos nomes, a estrutura das palavras, como esses nomes são construídos e como os verbos são construídos, o que constitui essa formação. Então, primeiro, eu preciso entender que todas as palavras elas têm aí partes menores significativas que a gente vai chamar de elementos mórficos. Mórficos porque vem da palavra morfologia, e a área da morfologia na língua portuguesa é aquela área que estuda a palavra. Então você vai pegar todas as palavras que existem e vou fazer um estudo detalhado dessa palavra. E quando você olha essas partes menores significativas, essas partes menores são chamadas de elementos mórficos. Eu tenho um exemplo ali, por exemplo, de gatinho e de infelizmente. Note que eu separei gatinho. Gat, na primeira parte da palavra, mais o INH, que indica o diminutivo, mais o O no final, que indica o gênero. Então você note que cada partezinha dessa palavra, gatinho, ela tem uma representatividade. E cada partezinha dessa é reconhecida como um elemento mórfico. E aí a gente vai aprender quais são essas partes que compõem a palavra. Essas partes se chamam elementos mórficos. Nós vamos conhecer os elementos mórficos das palavras, ok? E aí, porque eu preciso saber quais são esses elementos mórficos? Estão aí, são 6 elementos mórficos. Toda palavra, ela possui um radical, que também é reconhecido como raiz. O que é o radical? O que é a raiz? É a essência da palavra.
É a raiz da palavra, o pronome já diz, né? É a parte significativa da palavra. E aí, como você identifica o radical em uma determinada palavra? Nós vamos ver a seguir. A gente tem outro elemento que é a vogal temática. Note que o radical ele está presente em todas as palavras. E aí, quando eu falo em todas as palavras, gente, é para vocês pensarem assim, é em nomes e em verbos. A gente já teve esse bate-papo que eu falei para vocês anotarem e gravarem aí o que é verbal e o que é nominal. Quando eu falo nominal, eu me refiro a substantivo, adjetivo e advérbio, ok? Nomes. Isso são nomes. E quando eu falo verbal, obviamente, são verbos. E nós vamos conhecer a estrutura dos verbos e a estrutura dos nomes, tá? E aí, quando eu falo em radical, tanto verbo quanto nomes, eles têm radical, tá? Então, quando você for estudar as palavras, saiba que você vai encontrar a raiz do verbo, você vai encontrar a raiz do nome. Eu tenho a vogal temática. Nomes não têm vogais temáticas. O que tem vogal temática é o verbo. Então, saiba que onde você vai encontrar a vogal temática? No verbo, não nos nomes. A terceira parte, o terceiro elemento mórfico se chama tema. Nomes também não têm tema. Verbos têm tema. Então, até agora, a gente viu radical, que está presente nos nomes, lembrando adjetivo, advérbio e substantivo, mas também estão presentes nos verbos. A vogal temática e o tema estão presentes apenas nos verbos. Eu tenho desinência. A desinência, ela também está presente nos verbos e nos nomes. Os dois têm desinências. Claro que desinências diferentes. Nomes vão ter desinências de número e de pessoa. Quando eu falo número, singular, plural. Desculpa. Nomes têm desinências de gênero e de número. Quando eu falo de número, singular e plural. E quando eu falo de gênero, masculino e feminino. Note, gato. Esse ozinho no final, ele serve para mostrar que é masculino. Então, é uma desinência de gênero. Quando eu falo gatos, o O é uma desinência de gênero, mostra que é masculino. E o S é uma desinência de número, mostra que é plural. Nomes têm desinências de gênero e de número. O verbo também tem desinência. Só que a gente tem vários tipos de desinência. Uma desinência para mostrar o modo do verbo e o tempo do verbo. E a outra desinência para mostrar a pessoa do verbo e o número do verbo. Para quem não lembra, quando eu falo de pessoa do verbo, eu digo primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. O eu, primeira pessoa. O tu, segunda pessoa. O ele, terceira pessoa. O nós, primeira pessoa. O vós, segunda pessoa. E o eles, terceira pessoa. Quando eu digo que é de pessoa e de número, porque existe singular e existe plural. O eu, primeira pessoa do singular. O nós, primeira pessoa do plural. Então, quando eu falo em verbos, a desinência ela é de modo, de tempo, ela é de número e de pessoa. Quando eu falo de nome, a desinência é de gênero, masculino e feminino, e de número, singular e plural, ok? Eu tenho ali afixos. Quando eu falo afixo, é um elemento mórfico que faz parte dos nomes, não dos verbos, tá? Quem tem afixo? Os nomes. Os nomes têm afixos. Quando eu falo vogais e consoantes de ligação, quando eu falo vogal de ligação, consoante de ligação, estou falando de nome. Eu posso usar uma vogal para ligar os nomes, eu posso usar uma consoante para ligar os nomes. Então, assim, esses são os elementos que nós vamos estudar nas palavras e vamos começar a identificá-los dentro das palavras, um por um. Primeiro, o radical. Vamos entender o que é o radical. Como eu disse para vocês, é a raiz da palavra. É o elemento primordial da palavra. É o elemento que não pode faltar na palavra. E como que você identifica esse elemento essencial? Eu só consigo identificar quando eu começo a pensar numa família de palavras.
que é família de palavras, William? É você pensar na palavra primeira, que é a primitiva, e pensar em palavras que advêm dessa palavra. Exemplo que eu coloquei aí, pedra, pedreiro, pedrinha. Note que pedra é a primeira palavra. Se cai na prova a palavra pedra, para você identificar o radical dessa palavra, você precisa pensar em outras palavras que vêm de pedra, para você saber qual é a parte que ela é comum a todas. Ela é raiz, ela é essência, ela não pode faltar em nenhuma. Veja, pedra, pedrinha, pedregulho, pedreira, pedrão. Vocês percebem que em todas essas palavras, o que não muda, o que não altera? O que eu destaquei em amarelo aí, o pedre, até o R. Note que se eu criar várias palavras de pedra, não vai poder faltar o P-E-D-R. Agora, William, por que o E não entra? Por que o A de pedra não entra? Porque existe pedreiro. O A não entra em pedreiro, já muda para E. Em pedrinha, note que eu agora coloquei um I. O A não entra. Então o A não faz parte da raiz. Por quê? Porque ele não é obrigatório em toda a família de palavras. Vocês conseguem alcançar isso? Eu vou dar aí vou colocar um pedido para vocês. Vamos pensar na palavra casa. Se você pensar na palavra casa e eu pedir para você identificar a raiz de casa, ou seja, o radical de casa, até que letra eu deveria ir? Até o S. Prova para mim que o A não entra. Casebre. Veja que aí eu já não tenho mais o A, eu tenho o E. Mas quando ela falou casinha, eu já não tenho nem o A nem o E, eu tenho o I. Mas o S está presente em tudo. Então, o radical, a raiz de casa é cais. Em qualquer palavra que você crie a partir de casa, seja qualquer família de palavras que você construa, é obrigatório ter essa essência e essa raiz. Ok, gente? E aí a gente tem a vogal temática verbal. Eu disse para vocês que a vogal temática está presente no verbo, o elemento do verbo. Você, para identificar a vogal temática, você precisa saber a origem do verbo. Se eu digo para vocês assim, propuséssemos. Propuséssemos tem a raiz em qual verbo? Qual é o verbo primordial de propuséssemos? Propor. Que na verdade vem de por. Não é isso? Por, propor, repor, supor. Qual é a vogal temática de por? O O. Vamos pensar em outro. Se eu digo para vocês, fizéssemos. Fizéssemos. Que vem de que verbo? Fazer. Qual é a vogal temática de fazer? O E. É o finalzinho do verbo, gente. A, e, ir e o or também para os verbos terminados em or, né? Por, repor, supor. Então, vogal temática é aquela vogal que está presente na origem do verbo. Cantar é o A, vender é o E, partir é o I, comer é o E. Qualquer verbo, você olha a raiz que você vai identificar a vogal temática. Essa vogal temática, ela pode estar presente no verbo conjugado ou não. Exemplo, se eu digo para vocês, cantávamos. Olha esse verbo, cantávamos. Qual é a raiz de cantávamos? Eu queria que vocês pensassem aí. Primeiro, qual é o radical de cantássemos? Cante. Prova para mim que o A não entra. Aí, muito bem, cantei. Note que o A não está em cantei. Então, eu vou até o T. O radical de cantar é cante. Então, eu chamo cante de raiz. E aí, eu pulo para o Azinho. O Azinho do cantávamos. Esse Azinho recebe o nome de vogal temática, que faz parte do verbo cantar. Então, é cantássemos. O A é vogal temática. Ok? Agora, se eu falo... Vamos pensar no que não tem. Cantei mesmo, cantei. Qual é a vogal temática de cantei? Tá, a gente sabe que a vogal temática é o A, mas ele não está presente na palavra no momento, quando eu falo cantei. Deu para vocês entenderem? Que a vogal temática pode estar presente em algum verbo conjugado, em outros não. Eu digo parto, parto.
Eu parto, tu partes, ele parte. Eu parto. Qual é a raiz? Qual é o radical de parto? Parte. Porque eu posso falar partir. Note que o O não é obrigatório. Então, parte até o T é a raiz, é o radical. E aí eu tenho o O, parto. Note que o O não é a vogal temática. Qual é a vogal temática desse verbo? O I, porque o verbo é partir. Para você identificar a vogal temática, você precisa voltar lá no verbo, na origem do verbo, ok? E aí eu vou dizer para vocês que, olha o exemplo que eu tenho do parto que está aí. Eu tenho raiz. E o O, William, já que o O não é a vogal temática que está presente, ele é o quê? Ele é a desinência, que nós vamos ver já já. Mas antes da desinência, eu quero que vocês conheçam também o tema, que é um elemento mórfico. O que é o tema? Quem tem tema? Verbos. Verbos têm tema, nomes não têm tema, tá? Para você identificar o tema, você precisa identificar. Primeiro, você vai identificar a raiz, o radical. E depois você vai identificar a vogal temática. Junta raiz mais vogal temática, isso eu chamo de tema. Exemplo, estávamos, que eu disse para vocês. Vocês falaram que está até o este, até o estava, até o V, estava, até o T, desculpa, está. Até o T é o tema. É o tema não, é a radical. O A é a vogal temática. A junção do radical mais a vogal temática forma o tema. Vamos pegar o outro verbo, partiram. Partiram. No verbo partiram, qual é o radical? Parte, até o T. Até o T. Qual é a vogal temática? O I. Qual é o tema? O tema é a junção do radical mais a vogal temática. Você identificou o raiz, o radical, identificou a vogal temática, você sabe qual é o tema. O tema é parte. Entenderam? Então eu sei, olhando para o verbo, eu sei achar o radical, olhando para o verbo, eu sei achar a vogal temática, e olhando para o verbo, juntando o radical mais a vogal temática, eu sei achar aí o quê? O tema. Muito bem. E aí as desinências, né? O que são as desinências? Eu disse para vocês que podem ser nominais, ou seja, os finalzinhos, eu vou chamar assim. Desinência é o finalzinho do verbo, é o finalzinho dos nomes. Quando eu falo em desinência nominal, eu falei para vocês que eu falo em gênero e número. Os nomes só pode ter masculino e feminino ou singular e plural. É você olhar para o final. Veja, gato. Eu tenho gato. A raiz de gato é gatos. Por que o O não entra, William? Porque existe gatinho. Note que o O não entra em gatinho. Então é gato. Isso é a raiz, isso é o radical. E aí eu tenho o finalzinho que é o O. Gente, esse O de gato serve para quê? Gato. Esse O serve para quê? Para indicar que é macho, para indicar que é masculino. Então isso é uma desinência de gênero. Se eu acrescento gatos, note que o O é a desinência do gênero e o S é a desinência do número, singular, plural. No caso de gatos, essa desinência de plural. Então você olha a palavra, acha a raiz, agora olha para o finalzinho. O que nesse finalzinho indica? Se é masculino e feminino, você chama de gênero masculino, feminino, desinência de gênero. Se é singular e plural, você chama de desinência de número, tá bom? Vamos pensar aqui que eu coloco a palavra menina, meninas, meninas. Pensa na estrutura dessa palavra. Agora, na sua cabeça, não me fala não, só pensa. Separe essa palavra pelos elementos mórficos, pela estrutura. Meninas.
Se você pensou aí, radical até o N, menin, é radical. Se você pensou no A como a desinência de gênero, no caso feminino, se você pensou no S como desinência de número, você acertou. Tem 3 elementos mórficos: radical, desinência de gênero e desinência de número. Ok? Agora, e no verbo, William? O finalzinho do verbo. Eu disse para vocês que o verbo, o finalzinho do verbo serve para indicar o que para gente? Primeiro, o modo o qual ele faz parte. Segundo, o tempo o qual ele faz parte. Terceiro, a pessoa a quem corresponde. E quarto, se é singular ou plural, ou seja, o número. Então, a desinência ela vai ser desinência modo temporal, ou seja, o que me mostra que é modo e tempo, ou desinência número pessoal, o que me mostra que é singular e plural, o que me mostra pessoa. Olha como eu separei aí o verbo cantávamos. O cante, vocês já tinham visto que é o radical. Eu tenho o A, que é a vogal temática. Lembrando que juntando o A, o cante com A, vira canta. Isso eu chamo de tema, tá bom? Eu tenho o vá, que indica o que pra gente o vá? Gente, pelo vá, eu sei que isso aí é de que modo? Indicativo. E eu sei que é de que tempo? Pretérito imperfeito. É o vá que me mostra que o pretérito imperfeito. É o vá que me mostra que ele é o pretérito imperfeito do indicativo, não do subjuntivo. Então, eu chamo o vá de desinência modo temporal. E o mois? O mois, ele vai me mostrar a pessoa, que eu sei que é nós. Que pessoa? Nós, primeira. E ele me mostra o número. Qual é o número de nós? Singular ou plural? Plural. Então, o mois vai mostrar que é primeira pessoa do plural. Eu chamo desinência de número, plural, e de pessoa, primeira pessoa, que é o nós. Então, veja que os verbos você separa dessa maneira. Vou dizer um verbo, você tenta separar ele aí, tá? Fala não, só pensa. Eu tenho o verbo cantassem. Cantassem. Pensa no verbo cantassem. Pensaram? Eu vou escrever ele aqui para vocês verem, tá? Aqui. Olha só. Cantássemos. Se você pensou cante, isso aqui é radical. Se você pensou cantar, se você pensou no A, isso aqui é vogal temática. Você já sabe que junto... Eu falei cantássemos, gente? Eu usei esse verbo? Agora me bateu branco. Eu falei cantássemos? Cantassem, tá. Você sabe que a junção de cante com A é tema. E aí eu tenho SSE. O SSE eu sei que é desinência. E eu tenho mais um pedacinho que é o N. Cantassem. Note que o SSE mostra que é desinência de modo e de tempo. Que modo é esse? Alguém consegue dizer para mim? Alguém já se sente aí confortável de me dizer que modo é esse? Indicativo, subjuntivo ou imperativo? Subjuntivo. Além de mostrar o modo, ele também mostra o tempo. Você sabe qual é o tempo do subjuntivo? Presente, pretérito ou futuro? Alguém?
Não. Pretérito. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Esse pedacinho C, gente, sempre é pretérito. E sempre do subjuntivo. Ele serve para isso. Para mostrar que é esse modo e que é esse tempo. Então, olha só. Cantássemos, partíssemos, vendêssemos, vendesse, propusesse. Note que eu sempre vou usar essa partícula em qualquer verbo se eu quiser indicar o pretérito imperfeito do subjuntivo. E o Mzinho no final, o que ele mostra para mim? Ele mostra que é a terceira pessoa do plural, eles. Isso, porque se eu tirasse o M, ficaria cantasse. Eu saberia que a terminação C seria para primeira pessoa ou terceira pessoa do singular. Então, quem separou aí, dessa maneira, acertou, sabendo que cante é radical, o A é vogal temática, o C é desinência modo tempo, desinência modo temporal, e o M é desinência, número e pessoa. Ok? Alguma pergunta até aqui, gente? Porque de verbo é isso que eu vou falar. Lembrando que verbo tem radical. Quem está anotando? Verbo tem radical. Verbo tem vogal temática. Verbo tem tema. Verbo tem desinência, modo temporal. E verbo tem desinência, número pessoal. Isso que constitui o verbo, ok? Isso vai facilitar um pouco quando a gente aprender os verbos lá na classe de palavras, né? Quando a gente entrar amanhã na aula de classe de palavras, a gente vai chegar no verbo. Aí a gente vai ter que saber qual modo, qual tempo. Isso tudo vai me ajudar a ter mais claro. Quem sabe conjugar verbo muito bem aí, talvez ache um pouco mais tranquilo, tá? Mas quem não, a gente vai entrar no verbo. Vou colocar mais um exemplo aqui, tá? Vamos lá, gente. Para a gente sair daqui. Partia. Partíamos. Não, vou usar assim. Partiríamos. Esse aqui. Partiríamos. Vou dar um tempo para vocês pensarem como vocês dividiriam esse verbo. Como vocês dividiriam? Pensa né? Vamos lá? Bom, se você pensou assim, parte, isso aqui a gente chama de raiz ou radical. Se você pensou no I, isso aqui a gente chama de vogal temática. Juntando parte com o I, partir, isso é tema. O tema do verbo é partir. Se você pensou no ria, isso aqui é desinência de modo e de tempo. Alguém consegue identificar qual é o modo a que pertence isso? Indicativo, subjuntivo ou imperativo? Indicativo. Alguém consegue me dizer qual é o tempo?
Não é pretérito. É futuro. Do pretérito. Uria, a terminação uria, cantaria, comeria, beberia. Uria é sempre futuro do pretérito do indicativo. Então, essa desinência mostra o tempo, futuro do pretérito, e o modo indicativo. E sobrou o mois, que é uma desinência de número, singular ou plural? Plural. Que pessoa? Primeira pessoa do plural, nós, ok? Então tá aí. Agora vou mostrar para vocês, olha só como que é a desinência. Eu posso mudar isso aqui, ó. Oi. Onde? Juntando parte mais i vira o quê? Tema, uria. Só falta as desinências, são duas desinências. Essa desinência do uria serve para quê? Uria está mostrando o número da pessoa ou mois está mostrando o número da pessoa? Você sabe que quando eu falo número de pessoa, você sabe do que eu estou falando, né? Sim, isso. Mostra o modo e o tempo sempre. E o mois é que mostra o número e a pessoa. Porque assim, o mois, eu sei que pelo mois é nós. Então, assim, primeira pessoa do plural. Não é a uria que está me mostrando a pessoa. É o mois. Eu vou fazer um teste. Eu vou mudar a desinência de modo e de tempo. Você vai ver. Vou colocar aqui, ó. Ó, partiremos. Agora eu troquei uria por emos. Continua sendo o mesmo modo e tempo? Não. Olha como é que o re muda. Alguém consegue identificar, gente? Esse agora eu mudei para quê? Para que modo e tempo? Agora é futuro do presente. Como é que você sabe? Pela partícula re que eu coloquei. Agora eu vou mudar de novo. Vou colocar acento no i. Partiremos. Olha lá, mudei para. E agora? Qual é o modo e tempo? Agora, e está entendendo, Vera, que aquele pedacinho ali do verbo é uma desinência que mostra o modo e o tempo. Entendeu? Agora eu posso mudar lá em cima. Ó, desculpa, aqui embaixo. Vou mudar aqui, vou colocar o N. Sim, estava partíramos. O mois mostrava que éramos nós. E esse M mostra que são quem? Eles. Que pessoa e que número? Exato. Então você está vendo que aquele pedacinho anterior sempre mostra o modo e o tempo. E o finalzinho mostra o número e a pessoa. Clareou? Estudar quais são as partes dos verbos, né? Quais são elas? Vamos lá. Radical, vogal temática. Lembrando que juntando o radical com a vogal temática eu tenho tema. Depois do tema eu tenho a desinência, modo temporal. E a última, desinência, número pessoal. Ou de número de pessoa. Ok? Isso quando eu falo de verbo. Agora nós vamos falar um pouquinho dos afixos. Então, eu vou sair das desinências agora e vou falar dos afixos. O que são afixos? Quem tem afixos não é verbo. Quem tem afixos são nomes. São as palavras que são conhecidas como nomes. Afixos são os pedacinhos que eu fixo no começo da palavra ou no final da palavra. Isso são afixos. Exemplo. Casa. Ok, é a palavra primitiva, não vem de nenhum lugar. Mas quando eu digo casinha, eu grudei no casa, né?
uinha. Agora vamos pensar noite. Noite. Noite é a primeira palavra. Noitinha. Tá, até o T eu sei que é radical. Uinha eu sei que é desinência. Que eu vou chamar de afixo porque eu grudei isso na palavra primitiva para criar uma nova palavra. Eu ainda posso acrescentar mais um afixo. Ó. Anoitecer. Qual é o radical? Noite. Até o T, né? Então, o que sobra antes é um afixo. É algo que eu fixei antes para criar essa palavra. E o que eu grudei depois, que é ecer, né? A noite, aí o ecer no final é um afixo. Também, que eu grudei para criar a palavra anoitecer. Como é que você identifica os afixos? Primeiro, achando a raiz, achando o radical. Tudo que sobra para antes e tudo que sobra para depois são reconhecidos como afixos. Se esse afixo está antes, eu vou chamá-lo de prefixo. Lembrando que pré significa antes, pré-história, uma história anterior, não é isso? Pré-escolar, a idade pré-escolar, ou seja, anterior à escolarização. Então, veja que prefixo, eu coloco um afixo antes grudado no radical. E sufixo, eu acrescento um afixo depois. Quando eu falei casinha para vocês, casinha, eu acrescentei um afixo depois. Então, eu tenho um sufixo. Agora, olha as palavras que eu escrevi ali. Pedrada. Qual é a raiz de pedrada? Até o R, isso é a raiz. Então, para você formar a palavra pedrada, você acrescentou no finalzinho o ada. Esse finalzinho se chama afixo e tem um nome específico, que é sufixo, porque eu acrescentei depois. Agora, inviável. Note que a palavra primitiva é viável. E ali o que eu destaquei de in, que é antes, é um prefixo. Infelizmente, nota que a raiz é feliz. Eu tenho in antes e depois, então eu tenho um prefixo e sufixo. Você pode criar acrescentando algo antes, acrescentando algo depois, ou ao mesmo tempo, antes e depois. Ok? Alguma pergunta? Vogais e consoantes de ligação. Como eu disse para vocês, elas servem apenas para facilitar a pronúncia, para dar uma harmonia para a palavra. Ela não precisava estar ali, ela só está ali para ligar. Note a palavra paulada. Na verdade, qual é a palavra primitiva? Pau. E aí, quando eu digo paulada, note que na palavra primitiva não tem nada de L. E eu também não tenho nenhum sufixo que tem lada para indicar a ação de agredir alguém. Mas ficaria muito estranho de falar paulada, pauada. Para a gente criar essa eufonia, a gente fala paulada. Então esse L ele não tem um significado. Ele só serve para ligar. Outro exemplo, olha lá, cafeicultura. Esse izinho só está aí para unir a palavra primitiva ao sufixo, no caso, ao afixo que está depois. Tem algumas palavras que servem apenas de eufonia, ou seja, para juntar e dar uma melhor sonoridade, uma beleza aí, ok? Agora, de estrutura, é isso que nós falamos até agora. De estrutura. Alguma pergunta sobre a estrutura? Porque eu vou começar a falar com vocês como que as palavras são formadas na nossa língua. E aí são os processos de formação, que eu continuo usando afixos, prefixos e sufixos. Vocês viram que para eu construir novas palavras eu posso acrescentar depois e antes. Já estou entrando em processos de formação. Mas de estrutura é isso. Saber o que é raiz, o que é, desculpa, o radical, né, que é mais usual. Saber o que é no verbo
a vogal temática, o tema, a desinência monotemporal, a desinência número pessoal. E no caso dos nomes, a desinência de gênero, a desinência de número, né, meninos? O O é desinência de gênero, o S é desinência de número. Alguma pergunta até aí? Então vamos lá. Processo de formação de palavras. Inicialmente, observamos alguns conceitos sobre palavras primitivas e derivadas e palavras simples e compostas. Vocês já sabem isso se vocês lembrarem da aula de substantivo. Primitivo é o primeiro, não tem de lugar nenhum, e derivados são palavras que vêm de outro lugar ou de outra palavra. E aí eu vou dizer para vocês que quando eu digo palavra simples ou palavra composta, também vamos lembrar lá do substantivo. Quando a gente fala simples, simples e composto, o que eu falei para vocês? Simples é sempre um na língua portuguesa e composto é sempre mais de um. Então, quando eu falo assim, cidade. Cidade é uma palavra primitiva e ela é simples. Sim, por quê? Porque ela só tem uma raiz, um radical. Qual é o radical de cidade? Qual é o radical de cidade, gente? Prova para mim que o E não entra. Alguém tem alguma palavra em que o E não vai entrar? Pense na família de palavras a partir de cidade em que o E não entra. Mas o A está aí. Alguém colocou cidadão? Veja, cidade, cidadão. Eu já mudei de E para AN. Então, a colega está correta ou não? Sim, está correta. Por quê? Porque o E não entra em todas as palavras que advêm de cidade. Agora, ela é simples por quê? Porque só tem esse radical. Agora, dá uma olhada lá embaixo. Pé de moleque é uma única palavra, certo? Que designa aí um ser. Muito bem ali, ó, colocar cidadania também. A gente tem pé de moleque. Note que eu tenho uma única palavra constituída de três. Então ali eu tenho três radicais. Pernilongo é uma única palavra. Perna longa. Eu peguei a palavra perna, peguei a palavra longa, juntei. Eu tenho dois radicais. Guarda-chuva, enfim. Palavras simples, apenas uma raiz. Palavras compostas, palavras com duas raízes, dois radicais. Ok? Agora, como eu posso formar novas palavras? Existem dois grandes processos que eu disse no começo da aula para você. Um é um processo de derivação e o outro é o processo de composição. Então, derivação, você já conhece a palavra, derivada significa que é uma palavra que vem de outra. Ok. Composição é uma seleção de palavras para formar outras. Veja, pé de moleque. Eu vou lá, eu seleciono pé, eu seleciono de, e eu seleciono moleque e formo uma nova palavra, pé de moleque. Então eu compus uma palavra com outras existentes. Diferente de casebre. Para eu criar a palavra casebre, eu tive que olhar lá para trás na palavra casa e acrescentar aí afixos. Então, casebre é uma palavra que vem de outra. Então, esse processo de casebre, casinha, casarão, pedrinha, é um processo de derivação. Uma palavra vindo da outra. Agora, o processo de composição é uma formação de uma palavra a partir de duas ou mais que foram selecionadas. Ok? Quais são os processos de derivação que existem? Tá aí. Prefixal, sufixal, parasintética, regressiva, imprópria. Prefixal e sufixal, acho que já vai ficar fácil, porque a gente já conversou sobre esses afixos. Prefixo, eu coloco algo antes. Sufixo, eu coloco algo depois. Então, se eu penso que existe a palavra feliz,
Crie uma palavra que venha de feliz, acrescentando-se algo antes. Então, infeliz é um exemplo de palavra que passou por qual processo de formação? Um processo de derivação, porque infeliz vem de feliz, prefixal, porque eu acrescentei algo depois. Então, como é que você classificaria infeliz na prova? Processo de derivação prefixal. Agora, pega essa mesma palavra feliz. Cria-se outra acrescentando um afixo depois. Felizmente, felicidade. Note que agora eu continuo no processo de derivação, porque continua vindo de feliz. Mas é uma derivação sufixal, porque eu acrescentei algo depois, ok? Sufixal. Vamos agora criar uma palavra em que eu acrescente infeliz um afixo antes e um afixo depois. Infelizmente. Note que aí eu tenho, eu tenho acrescentando antes e eu tenho acrescentando depois. Qual o processo de derivação que eu tenho? Não. Prefixal, que eu coloquei antes, e coloquei depois. E sufixal. Então, infelizmente, passa por um processo de formação chamado derivação prefixal e sufixal. Até aí tá indo? Agora, vamos pensar. Pense numa palavra que vem de tarde, acrescentando um afixo antes e um afixo depois. Entardecer. Note que eu tenho antes e eu tenho depois. Ah, então também, William, vai ser derivação prefixal e sufixal? Não. Entardecer é um processo de derivação parassintética. O que significa parassintética? É quando eu coloco um prefixo e um sufixo obrigatoriamente e simultaneamente. Eles não são admitidos em separado. Faça o teste. Eu tenho infelizmente. Tira o prefixo. Como fica? Eu tenho infelizmente. Tira o prefixo. Ok. Agora tira o sufixo. Então essa palavra ela foi construída simultaneamente e obrigatoriamente com prefixo e sufixo? Então, eu posso tirar que continua existindo. Agora tenta fazer isso com entardecer. Tira o prefixo. Existe tardecer? Não. Gente, eu sou obrigada a colocar prefixo e sufixo simultaneamente e obrigatoriamente. Então, aí eu tenho um processo de derivação parassintética. Isso aí causa muita dúvida na hora do concurso, porque os dois eu tenho prefixo e eu tenho sufixo. Como você vai saber que é derivação prefixal e sufixal e em outro momento é parassintética? Tira um deles. Se a palavra deixar de existir, é parassintético. Se a palavra continuar existindo, você vai chamar de prefixal e sufixal. Se a palavra continuar existindo. Alcançaram? Deslealdade. Qual o processo de formação de deslealdade? Exato, porque se você tirar o des, fica lealdade. Se você tirar o dade, fica desleal. Ok? E aí a gente tem a derivação regressiva. Bom, o que significa a palavra regredir? Voltar atrás, diminuir. É um processo em que a gente vai diminuir a palavra, vai regredir. E geralmente é um processo que
a gente tem um substantivo que é formado de um verbo. Por exemplo, gente, eu tenho o verbo gostar. Qual é o substantivo que vem do verbo gostar? Gosto é verbo. Eu gosto, tu gostas, ele gosta. Não é substantivo. Mas tem um que é parecido. Gosto, gosto, gosto. Gosto passou por qual processo de formação de palavras? Um processo de derivação, porque veio de gostar. E vocês perceberam que diminuiu a palavra? Era gostar. Quando eu venho para gosto, vocês percebem que diminuiu a palavra? Então, é um processo de derivação regressiva. A palavra diminuiu, regrediu. Outro exemplo. Eu tenho ali o exemplo atraso. Atraso é um substantivo que vem de um verbo que é atrasar, mas diminui. Então, eu tenho um processo de derivação regressiva, ok? Por exemplo, qual é o substantivo que advém do verbo apelar? Apelo. Apelo é um exemplo de derivação regressiva, porque veio do verbo apelar e diminuiu, se transformou no substantivo. Entendido? Aí tem um exemplo aí, debate também, né? Eu tenho o verbo debater, e aí eu reduzo, debate, derivação regressiva. Então, gente, esse processo sempre assim, é um substantivo que vem de um verbo, ok? Agora a gente tem uma derivação imprópria. Isso aqui foi até bom, quem participou da classe de palavras vai lembrar do que eu falei. Vocês lembram do poder que o artigo tem? Qual que é o poder do artigo? Ele não só o verbo, qualquer classe. Ele pode transformar um verbo no substantivo, um adjetivo no substantivo, enfim. Ele transforma qualquer classe num substantivo. Quando a gente faz isso, gente, a gente muda a classe da palavra. Por alguma razão, a gente tem uma derivação imprópria. Consiste na mudança da classe gramatical. Então, você está estudando as classes gramaticais. Você sabe que bonito é um adjetivo. Mas quando eu digo o bonito daquele rapaz, o bonito daquele rapaz, ainda é adjetivo? Agora é um substantivo. Então, essa palavra passou por um processo de derivação imprópria, porque eu mudei a classe original da palavra. Era um adjetivo e virou um substantivo. Olha o meu exemplo. O jantar está servido. Jantar é verbo, mas quando eu digo o jantar, esse ativo transformou em um substantivo. Então, eu tenho uma derivação imprópria. Ok? Gente, então demos conta do processo de derivação. Pode fazer. Quando você, por exemplo, numa frase, você transformou ali um adjetivo num verbo, por exemplo. Pode. Quando eu estiver utilizando uma determinada classe numa outra situação, a gente tem uma derivação imprópria, tá? Alguém perguntou algo no bate-papo, gente? Deixa eu ver, deixa eu acompanhar aqui. A Flávia viu isso no concurso de Piraí. A derivação imprópria. Isso aí. Olha aí, gente, o poder do artigo, né? Eu sempre passo essa informação, acho que é uma informação que tem que estar na cabeça de vocês.
que o artigo tem esse poder aí de transformar as coisas, ok? Gente, sobre o processo de derivação alguma? Prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Foi? Então vamos lá, deixa eu pensar em algumas palavras aqui para vocês. A palavra lindamente. Lindamente. Que processo de formação é esse? Derivação sufixal, ok? Endeusar. Parasintético. Isso, vem de Deus, eu acrescentei antes e depois, mas eu não consigo tirar um. Eu não posso falar deusar. É derivação parasintética. Muito bem. Peso. Peso. Isso, porque eu tinha... É impróprio, porque eu tinha o verbo pesar, eu tinha o verbo pesar, e eu vim para um substantivo peso. Diminuir, regredir, formei um substantivo, ok? Então, demos conta da derivação, sempre uma palavra vindo da outra. Agora vamos para o processo de composição. Como eu componho uma palavra? Uma palavra ela é composta por justaposição ou aglutinação. O que significa dizer que ela é uma palavra justaposta? É eu colocar uma palavra do lado da outra. Eu consigo olhar para a palavra e visualizar duas ou mais palavras. Elas são vistas inteiramente. Quando eu digo girassol, gente, olha lá, girassol. Eu tenho o verbo girar, que está presente ali, e eu tenho o sol. Eu consigo ver as duas palavras. Elas estão lado a lado. Elas foram compostas por justaposição. Pé de moleque. Eu consigo ver todas as palavras. Pé de moleque. Elas estão justapostas, lado a lado. Processo de composição por justaposição. Agora, aglutinação, quando eu falo a palavra aglutinar, significa juntar, entrar uma dentro da outra, unir a palavra. E nisso sempre vai haver perdas. Vai desaparecer algo. Exemplo, planalto. Eu sei que planalto é a junção da palavra plano mais alto. Mas quando a gente forma a palavra planalto, há tem barulho aí. Há a perda. Há a perda da letra O, planalto. Entrou uma palavra dentro da outra, houve uma perda e eu não consigo visualizar as duas palavras ali. Da mesma maneira, ok? Outra palavra, vamos pensar aqui, aguardente. Aguardente. Tem barulho aí. Aguardente é justaposição ou é aglutinação? O que vocês acham? Aguardente. Aglutinação ou justaposição? Aglutinação. Por quê? Eu não consigo, gente, ver água mais ardente. A gente não fala água, água. A gente não fala dois A's. O que acontece? Entra uma dentro da outra. Aguardente. Perdeu um A. Você não visualiza inteiramente as duas palavras. Então é aglutinação. Houve a perda, como o Renan colocou aí. Houve a perda do A. Então ela é aglutinação. Ok? Outra palavra.
Fidalgo. Fidalgo. O que é? A aglutinação. O que significa fidalgo? Qual é a palavra que entrou uma dentro da outra? Fidalgo, gente, é filho de alguém. Olha como é que aglutinou. Filho de alguém, ou filho de algo. Juntou fidalgo. Juntou e entrou uma dentro da outra. Então, houve uma aglutinação, ok? Fidalgo. Muito bem. Pernilongo. Olha lá, pernilongo. Também não vejo as duas palavras. Houve mudança, houve alteração. Aglutinação. Ok? Acho que deu para entender, né? E aí a gente tem aqui abreviação ou redução. Cuidado, a gente viu derivação regressiva lá atrás. É o verbo que diminui e vira um substantivo. Agora eu estou vendo redução ou abreviação. É eu pensar em cortar palavras pela metade para reduzir o tamanho da palavra. Eu tenho automóvel, que vira auto. Eu tenho quilograma, que vira quilo. Eu tenho motocicleta, que vira moto. Eu tenho fotografia, que vira foto. Então, esse processo de formação é um processo de redução ou abreviação, ok? Não confundir com derivação regressiva. Derivação regressiva era um verbo que se transformou num substantivo, reduzindo, diminuindo, regredindo. Redução é quando a gente corta a palavra no meio, a gente diminui a palavra. Hibridismo. Hibridismo é um processo de formação de palavras a partir da junção de elementos de idiomas diferentes, como a gente tem aí. Automóvel. O auto significa um prefixo grego. O móvel é um sufixo latino. Quando a gente tem dois idiomas, a gente pega pedaços de dois idiomas para constituir uma nova palavra, a gente tem algo híbrido, né? Que é junção de idiomas. Burocracia, a gente tem ali burro, né? Que significa francês, que é um prefixo francês, e eu tenho um sufixo grego de cracia, então eu tenho burocracia e automóvel como hibridismo. Uma dica para concurso público, são poucas as palavras de hibridismo que caem em concurso público. Então, quando vocês fizerem o exercício da minha apostila, dá uma olhada lá, que lá estão questões de concurso público e vocês vão ver que são sempre as mesmas palavras que caem. Essas aqui são duas. Automóvel, burocracia, você já grava que é hibridismo, tá? Porque não tem como vocês gravarem todos os prefixos latinos, todos os prefixos gregos, são muitos. Então, o que a gente faz? Para estudar para o concurso, a gente acaba gravando o que mais cai nos concursos, o que é mais recorrente. Eu vou compartilhar com vocês minha apostila nos exercícios já, e aí eu vou chamando a atenção para vocês. Isso aqui tem que gravar, ó, essa aqui sempre cai. São sempre as mesmas. Os concursos estão sempre girando em torno das mesmas palavras, tá? Não tem um repertório tão grande. E aqui, gente, eu tenho a onomatopeia, tá? O que é a onomatopeia? É você criar uma palavra na tentativa de imitar o som das coisas. Então, veja que quando a gente reproduz na língua portuguesa, na escrita, o som das coisas, isso é uma onomatopeia. Por exemplo, se eu penso em trem e eu quero escrever o barulho do trem, reproduzir o barulho do trem, qual seria? Piuí, piuí, isso aí é uma onomatopeia. Se eu quero reproduzir o barulho do relógio,
Tic-tac é um exemplo de onomatopeia. Soco. Eu estou escrevendo uma tirinha e eu quero botar o barulho do soco. Como é que vocês escreveriam o barulho do soco? Vou escrever. Pou. Nunca viram as tirinhas, gente? Dos super-heróis? Tem pou. A bomba. Bum. Outra. Tiro. Margarete, como é que você reproduziria o barulho do tiro? Aham. Diga uma. eu fiz essa brincadeira só para lembrar. E, gente, vou ser cruel, mas desculpa. Vocês viram os memes da Flor de Lis? Ela falando assim, ela fazendo no Fantástico, ela ouviu 7 tiros. Pá, 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 pá. Aí fizeram... Nossa, Deus! Aí fizeram um monte de memes com ela, vocês viram? Aí colocou a música da Anitta, pá, 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 pá. Muito criativo. Isso são onomatopeias. A Flor de Lis, quando deu a entrevista pro Fantástico, disse que ouviu 7 tiros, pá, 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 pá. Isso aí era onomatopeia. Só para descontrair. Vou lembrar da Flor de Lis na prova. Então, gente, eu não coloquei aqui, mas acho que vale vocês anotarem um processo de formação de palavras que é o neologismo. Coloquem aí, neologismo. O que é? Alguém sabe o que é o neologismo? O que é o neologismo? Alguém sabe? Ninguém? Neologismo é um processo de criação de novas palavras. O prefixo neo significa novo e logismo vem de palavra. Então, quando eu falo neologismo, é palavra nova. Nós criamos uma palavra. Vamos imaginar assim. Valéria. Está com o microfone. Valéria, se eu tenho a palavra namorar, e a gente sabe o que é namorar. Mas quando a pessoa deixa de namorar e você fosse criar uma palavra com a palavra namorar, como seria? Ou seja, namorar e deixar de namorar, como seria? Entendeu meu raciocínio? Não existe, você acabou de inventar. Então, note que esse processo de criação de palavras a gente chama de neologismo. Mas, Valéria, por que você usou o prefixo des? Por que você não usou outro? Exatamente. Então, gente, os prefixos e os sufixos, eles têm significados. Até para você criar uma palavra, você vai escolher um prefixo que tenha um determinado significado. Agora, vamos imaginar aqui, Margarete. Eu digo namorar, a Valéria criou, e se eu deixo de namorar é desnamorar, e se eu volto a namorar a mesma pessoa? Mas qual seria a palavra que a gente pode criar a partir de namorar? Tá vendo? Você escolheu de novo o prefixo que significa repetir, que é renamorar. Não existe, mas você criou porque você sabe o significado dessa palavra. Então, só para vocês verem que a gente pode criar novas palavras. Novas palavras são criadas. E esse processo de... nem existe, né? Então, esse processo de criação de palavras a gente chama de neologismo, ok? Alguma pergunta, gente, sobre esses processos?
Entre aspas, né? Se for de maneira proposital, você está fazendo intencionalmente e isso está sendo percebido, aí sim. Não pode fazer como assim, usar uma palavra que não existe como se existisse. Já viu criança quando começa a aprender a falar? Ela vai inventando as palavras, né? Aí não pode, mas você pode usar intencionalmente. Entendeu? Eu estou procurando aqui na minha apostila os exercícios disso para a gente dar uma olhadinha naquilo que mais costuma cair. Mas um erro grave meu na apostila foi não colocar um sumário. É algo que eu vou pensar em fazer. Isso. Porque ali tem uma coletânea praticamente de todos os conteúdos. Eu estou tentando achar aqui. Eu sei que fica no começo. Substituir. É importante vocês irem tentando fazer os exercícios, porque se surgir dúvida pode me perguntar. Embora a apostila tenha o gabarito no final, vocês podem recorrer a ele, mas é muito importante vocês tentarem fazer esses exercícios. A gente não pode ficar fazendo aqui, que senão a gente perde muito tempo. Mas esse eu queria mostrar para vocês os processos que mais caem. Isso, o notebook está travando. Derivados, verbos. Pode falar, estou ouvindo. Me manda um e-mail, pode sim, que aí eu vejo e já lembro. Se puder mandar agora, porque eu estou em frente ao computador, eu já mando, entendeu? De uma vez. Ih, gente, eu não estou achando. Eu vou combinar com vocês o seguinte. Dá uma olhadinha na apostila, vai na parte de processos de formação de palavras. Vou pedir para vocês tentarem fazer os exercícios, dar uma olhadinha no que mais tem caído. E aí a gente dá uma visualizada na próxima aula nesses processos que mais caem. Que estava marcado aqui, eu cliquei, desmarcou tudo. Eu sei que era bem no começo. Oba! 31. Aqui. Ai, ótimo, você achou. Vou compartilhar, gente. Se vocês darem uma olhada, deixa eu voltar para vocês. Obrigado, tá? Olha só, gente. Aqui, por exemplo, no primeiro exercício, é apenas para ver se você entendeu o que é justaposição e o que é aglutinação. Tá vendo? Então vamos fazer um testezinho para ver como vocês estão. Ó, pau de arara. Todas essas palavras são por composição, porque eu precisei de mais de uma palavra para formá-las, tá? Mas vamos ver se vocês conseguem. Não. Identificar aí. Opa, tudo certo. Posso ir chamando? Eu não sei quem está com o microfone. Quem tá. Denise, está me ouvindo? Denise, você consegue, por exemplo, me dizer se pau de arara é um processo por justaposição ou aglutinação? Pau de arara. Aglutinação ou justaposição? Lembrando que justaposição é uma palavra do lado da outra, você consegue ver todas as palavras. E a aglutinação entra uma dentro da outra e é impossível você visualizar as duas palavras na íntegra.
Caiu? Beleza. Justa posição. Isso aí. Daniele, Planalto. Entrou uma dentro da outra. Plano alto, perdeu letra lá, virou Planalto. Aglutinação. Ana Hermes. Arco-íris. Sim. Justa posição. Outra dica, gente, tem hífen, é justa posição, porque elas não estão nem tão grudadas uma na outra. Para ser aglutinação tem que entrar uma dentro da outra. Aqui está inclusive separado por hífen. Tem hífen, justa posição. Camila Gonçalves, vai e vem. Tá por aí? Ah, respondeu aqui. Deixa eu ir para o bate-papo, senão não vejo. Justa posição. Muito bem, gente. Embora esteja escrito tudo junto, vai e vem é um exemplo de palavra que você vê as duas, não perdeu nada. Vou mudar para vinagre, tá? Vinagre. Quem pode me responder, Vera? Você consegue me dizer vinagre se é a justa posição ou aglutinação? Você sabe qual palavra está aí dentro? Tem sim. Vinho mais acre. Acre significa azedo. Vinho mais acre virou vinagre. Então veja que mudou completamente a palavra. É uma prova que é uma aglutinação, ok? E aí vocês podem fazer esses exercícios aqui, por exemplo, ó, prefixal, sufixal, parasintética. Vou pegar uma aqui para ver se vocês conseguem. Enforcar. Enforcar, gente. Não, agora é para dizer qual é o. Aqui não é composição, aqui é derivação. Composição é composição por aglutinação e justaposição. Agora, quando a palavra deriva de outra, eu não posso usar esses dois nomes, não. Eu tenho que dizer se é prefixal, sufixal, prefixal, sufixal ou parasintética. Enforcar. O que vocês acham? Parasintética. Muito bem. Não tem como você tirar o en, gente. Fica forcar. Parasintética. Muito bem. Olha aqui o hibridismo, gente. Depois de vocês darem uma olhadinha, aqui tem um conjunto de palavrinhas que caem bastante para vocês darem uma olhada. Palavras comuns de cair no concurso. Bicicleta, automóvel, monocultura. São palavras comuns que sempre caem. Depois vocês dão uma olhadinha com calma. Tem exercício de tudo que eu falei aqui. Se vocês puderem fazer, gente, para ver se tem alguma dúvida, vai ser bacana. Na próxima aula a gente até conversar sobre elas, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Não? Então a gente finaliza a nossa aula por aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Amanhã a gente dá prosseguimento aí às nossas classes de palavras, tá bom, gente? Obrigado.